Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back, sim! Já estamos aqui na semana 4 e nós só estamos aqui porque você tem nos acompanhado. Então, muito obrigada a todos vocês que já nos seguem nas redes sociais, aqueles, que curtem o nosso canal, deixa aí o seu joinha, já se inscreveram, né? É assim que nós vamos cada vez mais construindo, ferramentas para podermos, caminharmos juntos. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá. Gente, muito legal, nessa última semana nós vamos falar sobre Christmas in Brazil. Como é que vem a ser o Natal aqui na nossa terrinha, né? E aí, ele trouxe um texto para nós, Temos um texto proposto, mas eu adorei esse GIF. Vocês sabem que eu adoro um GIF, né? Aí, enquanto o povo tá falando Merry Christmas aqui na neve, no Brasil, ó como é que a gente tá, ó. E geralmente, gente, é um calorão muito grande, né? Então, o nosso Natal, ele é bem assim, animado, né? E aí, olha só, ele traz um texto aqui para nós, que ele vai falar sobre a maneira com que nós chamamos o Santa Claus. Nós chamamos de Papai Noel, ou de Bom Velhinho. Ele vai falar sobre o nosso amigo secreto, que lá vai ter o nome de quê? Secret Santa. E ele fala de um amigo secreto um pouco diferente daquele que eu, estou acostumada a participar e achei bem legal saber desse outro formato aqui que tem aqui no Brasil. Ele fala também de uma coisa que o brasileiro adora, 13th, o quê? Salary é o 13º, E aí ele vai conversando um pouco sobre isso. Mas aí, quando ele pede para nós fazermos uma atividade sobre o texto, ele fala para nós sobre o reported speech, que vem a ser o discurso indireto. Discurso direto você fala, Você repete exatamente o que a pessoa falou. E o indirect speech, você vai contar alguma coisa que alguém contou, mas não reproduzindo as mesmas palavras. E aí, gente, quando eu vou ensinar assim para os meus alunos, eu sempre faço, é igual fofoca. Você não fala assim, não, porque a fulana falou assim, você fala assim, nossa, a fulana falou o quê? Não sei o que ela ia, e assim vai. Então, é como se fosse, você poder lembrar, gente, é como se fosse contar uma fofoca. E ele pega e fala aqui, se você tem uma ação que foi reportada aqui no Simple Present, ele coloca aqui, no Simple Past. Do que ele tá falando? Eu vou te explicar. No discurso indireto, você vai pegar algumas palavras do discurso direto e você vai fazer uma mudança nelas. Então, por exemplo, se uma pessoa pegou e falou assim, I am tired. Se quem falou foi uma mulher, eu não vou colocar no discurso direto I, eu vou colocar she. Se eu coloco, por exemplo, assim, now é agora, mas aquilo foi falado no momento da fala. Eu vou colocar o quê? Uma outra palavra que vai substituir esse now. Yesterday. Ué, professora, como é que vai ser o yesterday? É uma coisa que a gente pode se pensar, A pessoa falou que ontem ela foi até a casa da avó. Mas ontem foi o quê? Vamos supor, foi segunda-feira. Mas hoje ela tá te contando isso o quê? Na sexta-feira. Então o que eu preciso falar? Que ela foi na casa da avó no dia o quê? Anterior. Só que a proposta deles não foi você aprender, tudo isso sobre o reported speech nesse momento. Mas eu preciso que você saiba algumas coisas. De fato, ele pegou e falou assim pra você que nós temos aqui, se no direct speech tá no simple present ou present simple, eu vou pro simple past. Mas não é só esse tempo verbal que pode sofrer, essas modificações. Nós vamos ter também, por exemplo, se eu tô no simple past, eu vou ter que usar o quê? Past perfect, past continuous, past continuous or past perfect continuous. Perceba que eu vou tendo uma série de mudanças que elas vão precisar acontecer. O could continua could, might continua might, should continua should e ought to continua também o ought to, tá bom? E aí, gente, ele propõe essa atividade aqui para nós. E aí, vai falar sobre o Secret Santa, e eu não tive como não colocar esse GIF aqui, foi no programa, foi no Fantástico, eles fizeram um amigo oculto entre artistas, e a Cláudia Raia, ela tava abrindo o dela, falou assim, não, gente, parece uma sombrinha, mas eu acho, tipo assim, eles estão me trollando, no final, assim, não, é uma sombrinha, quem tinha mandado era a Suzana Vieira, e tipo assim, todo mundo dá presentes mó bacanas, e ela ganhou uma sombrinha, e aí, o recadinho era assim, que ela tem uma chuva de bênçãos. A ideia eu achei bacana, só que assim, a cara da Cláudia Raia quando recebeu, que ela ficou assim, como? Ela foi muito engraçada. Então, Secret Santa tem isso, Você pode ganhar uma coisa que você não estava esperando. Vamos voltando aqui pro nosso texto, a gente tá falando de José e Bárbara.
E aí o José começa, Hey Barb, did you read the post about Brazil? Você leu o post sobre o Brasil? Hi, José. Então ela dá um oi pra ele, né? Ela fala que sim, que ela leu. E ela ficou assim maravilhada de ver que tinha pessoas, né, estrangeiros falando um pouquinho sobre nós brasileiros. E aí o José pega e pergunta, What did they say exactly? Ele falou assim, o que foi que eles disseram, né? E aí, como eu tô usando em um indirect speech ou reported speech, eu falo, they said, eles disseram, that here in Brazil, que aqui no Brasil, we don't say Santa, but we say Papai Noel and Bom Velhinho. Gente, teria como eu transformar a frase toda para o passado, algumas palavras iriam mudar. Eu fiz uma adaptação do tema, tá? Do reported speech, desse assunto para aquilo que foi proposto. Algumas coisas que foram colocadas aqui talvez poderiam ser reescritas de uma outra forma, talvez na linguagem coloquial poderia ser de uma outra forma. Aqui eu segui estritamente as regras e tentei fazer uma concordância com a forma como aquilo que já estava posto, tá bom? Você pode ter, lógico, né, uma opinião diferente disso, mas eu pensei muito antes de fazer cada uma dessas coisinhas. Aí, de fato, né, a gente não chama Papai Noel de Santa, a gente fala Papai Noel, então o Bom Velhinho. Aí você pega e fala, nice, bom, bacana. And what about those gifts you give? E é sobre aqueles presentes, né, que vocês dão, né, que vocês trocam, no caso aqui, gente, sempre uma interpretação assim, tá? Não literal que eu faço, tá? They also talked about that. Eles também falaram sobre isso. They said that Brazilians took part in a kind of secret Santa. Falou que a gente costumava fazer o quê? Participar, né, de algum tipo de secret Santa, and that it was popular and traditional. O que era tradicional? Que era uma coisa popular e tradicional o quê? To give small gifts all through December. Então, nessa forma com que eles trouxeram lá, a ideia era, por exemplo, eu te tirei no seu amigo secreto, claro que eu não vou te falar quem eu sou, e eu vou te mandar diversos presentinhos, pequenos presentinhos, mas tipo assim, mas quem foi que mandou? Colocava um apelido, colocava um outro nome. Eu nunca brinquei dessa forma de Secret Santa, mas é o que tá falando no texto. E aqui pega e fala assim, they didn't forget to say, eles não se esqueceram de dizer que people would reveal, que as pessoas revelariam quem que o amigo secreto delas era, né, seria, no caso aqui, ou foi, durante, tô falando uma interpretação, tá, gente? Durante, né, apenas no dia de Natal. Esse daqui, ó, ele fica até estranho, né? Mas se lá tava falando o quê? Tava usando o Simple Past, e se a gente for ver aqui, ó, do Simple Past, ele vai pro Past Perfect. Então, é assim que ficaria. Mesmo que talvez uma linguagem mais formal pudesse ser, né, de uma outra, informal, pudesse ser de uma outra forma. I bet you guys spend a lot of money on that, just as we do in Colômbia. Então, ele fala assim, aposto que vocês gastam dinheiro pra caramba com isso, né, assim como nós na Colômbia. Aí a Barbie pega e fala, oh, we do, but the articles also said that it was common in Brazil to get... Aqui, gente, olha só, o número aqui, né, e aqui a parte, né, que vai falar do número em relação ao, ao nosso salário, o nosso 13º salário. Ela fala que no artigo também disse que também era comum. No Brasil a gente recebeu um 13º salário. Aí você pega e fala, yes, once I heard that in December, Brazilians... uma vez eu ouvi, né, que os brasileiros realmente o quê? A gente recebia o quê? Twice the normal amount of pay. O dobro daquilo que a gente receberia normalmente. Someone told me that it happened because of the idea was to help boost the economy. Então, alguém me contou que o motivo disso tudo era para quê? Para poder ajudar o quê? Impulsionar a nossa economia. And that it had been going on for decades. Que isso é uma coisa que já vem acontecendo, né? Há muito tempo. Então, ó, tudo isso eu fui olhando nessa tabela para poder fazer essa transformação de tempos verbais, tá bom? I didn't know that many Brazilians had no idea that in other countries it might not happen, but it's nice you guys get it. O que acontece? O texto principal, ele trouxe um outro verbo falando em relação a essa última parte aí. Só que o que foi colocado, né, o verbo que está colocado lá não combina com a preposição que foi acrescentada aqui nessa atividade. Então, por isso que eu coloquei um outro verbo que eu achava que combinasse. Não quer dizer que não possa ter uma outra resposta, gente. É a minha proposta de resposta para vocês, ok?
E ele continua e pede para você voltar lá no texto sobre a Colômbia, para você poder falar um pouquinho de como que a pessoa, a autora, ela se sente, né, nesse período. E se você voltar lá na semana 3, você vai ver que no Natal ela se sente, assim, ela percebe o quanto que ela ama todas as tradições e ela termina dizendo que tudo assim é uma loucura e muito confuso, mas que ela ama e sente muito falta, né, de todos os colombianos malucos, como ela fala, e das tradições únicas deles. Da família, né, gente? Como que era a celebração. É muito bom, né? Essas coisas tradicionais. Eu gosto muito. E ela mal pode esperar para poder voltar para casa, né? There is no place like home. Number 3. Vemos a autora no texto dizendo que to me, this used to be the only way I could get through this hour-long prayer without complaining. Então tá falando que esse pronome, né? O this, ele é usado para quê? Ah, professora, cadê esse this aqui, ó? Então, ele fala que this used to be, né? Isso é uma coisa que faz referência a alguma outra coisa. A que coisa que ela está se referindo, né? E aí, gente, ela se refere às novenas, que duravam, né, cerca de 1 hora. E era um tempo, se você for perceber, um pouco longo demais, né, para as crianças. E o que elas faziam, né? Para elas não reclamarem, todas elas levavam maracas e outros instrumentos para cantar, né? Um pouco, mesmo que um pouco desafinados, algumas canções de Natal. Aqui, meus amores, no número 4, ele fala que muitas vezes nós nos sentimos da mesma forma, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de lidar com algumas situações. E ele pede pra gente colocar um exemplo e até mostra pra gente 2 opções. Uma coisa que falou que é alguma coisa em relação ao passado, ou então, se você quiser falar alguma coisa sobre esse ano, né? Sobre os dias de hoje. E aí eu coloquei em relação aos dias de hoje. Eu realmente não consegui lembrar de alguma coisa bacana que tenha acontecido comigo no passado, que eu consegui superar através de alguma coisa. Realmente eu não lembrei. E aí eu coloquei assim, ó. The only way I can get through this year-long time away from my students. Então, a única forma que eu vou ter, né, de conseguir superar, né, todo esse ano, né, conseguir vencer, em outras palavras, né, esse ano, is getting closer to my family. É o seu o quê? Ficar cada vez mais próximo, né, da minha família and focusing on doing the best that I can. E realmente a segunda parte foram eles que me ajudaram, né? A focar o quê? Em fazer o melhor que eu posso, né? A gente tem sempre que dar o nosso melhor, até pra gente ter uma consciência, né? Ficar em dia com a nossa consciência. Aí que eu coloquei do your best, gente. Sempre dê o seu melhor. No 5, ele pega e fala, escreva uma frase falando sobre você e o que você viveu, destacando o que te ajudou a passar por aquilo. Escreva em inglês. E aí, como eu falei sobre esse ano, eu coloquei assim, ó. 2020 was a difficult year because my routine was changed and I was challenged to adapt to many new things. Então tá falando assim o seguinte, né, que 2020 foi difícil. Por quê? Because, né? Eu vou explicar o porquê. Porque minha rotina foi extremamente modificada e eu fui desafiada, né, a me adaptar a muitas coisas, né, diferentes e novas também. Além de diferentes, novas, né? E eu coloquei, the only way I could get through that year long was living one day at a time. E a única coisa que eu poderia, né, que eu arrumei assim, como é que eu vou fazer para poder superar isso tudo, né? Então a única forma que eu pude fazer para poder conseguir superar esse ano todo foi o quê? Living one day at a time. Viver um dia de cada vez. Focar no today. O que eu posso fazer hoje? O ontem já passou, amanhã não chegou ainda. Então o que eu vou focar vai ser nisso tudo, né? Number 6. Leia a seção New Year's Traditions e responda em português. Quais são as tradições do Ano Novo que foram citadas? E lá, né, nesse texto, ele mostrou sobre as pessoas usam cuecas amarelas com dinheiro e lentilhas nos bolsos para dar sorte. Além de todo mundo comer 12 uvas, né, por causa de fazer 12 pedidos, quando o relógio bate às 12 horas, né, às 12 badaladas. E ainda há pessoas correndo com a mala, né, ao redor dos quarteirões, com a mala na mão antes que a noite comece. A ideia deles é que se você correr com a mala, você vai viajar muito no outro ano, né? Nossa, tô doida pra poder viajar novamente, né, gente? Com segurança. Poder a gente até pode, mas a segurança, né, da minha família e tudo, das nossas famílias tem que vir em primeiro lugar, né? Por último, ele pergunta aqui quais são as tradições de Ano Novo típicas de onde você mora. Gente, aqui onde eu moro não tem muita coisa. Eu, Thaís, né, preferi colocar uma coisa da minha infância,
que é uma coisa que eu sinto falta, né? Nós não temos muitas tradições, é mais aquela reunião de família mesmo. Aí eu coloquei, me lembro que na minha infância assistíamos a corrida de São Silvestre e passávamos a virada do ano com os nossos amigos na igreja. É uma coisa que eu ainda faço, né? Essa questão da virada do ano né, entregando o meu ano, assim, né? É uma questão de uma crença, né, pessoal. Tem várias maneiras, né? Isso é uma coisa que a gente ainda faz. E uma única coisa que faz aqui, mas não é uma tradição, como tem muitas pessoas de fora, a gente realmente se reúne e faz tipo um junta-panelas, né? Cada uma leva um tipo de comida e acaba fazendo a festa lá na própria igreja mesmo. E no outro dia, né? São famílias pequenas, de 3 pessoas, 4 pessoas, ficou muito longe, né? Ou não dá por causa do trabalho para poder viajar nessa época do ano. Então, geralmente, a gente fica por aqui mesmo. Aí, na número 7, ele fala, ao falar de planejamento de ano novo, usa-se o modal verb will, né? Alguma coisa que você espera. E aí eu pensei aqui na New Year's Revolutions. Quem assistiu How I Met Your Mother sabe do Barney, né? Ele pegou todas as resoluções, fez um livrinho, bastante coisa, depois jogou tudo pro ar. E a gente precisa ficar de olho, né? Porque são os nossos desejos, né, pro ano novo e a gente deve tentar cumpri-los, né? Aí aqui eu peguei e coloquei que I will save money, eu quero economizar grana, né? Por quê? Qual que é o meu objetivo? I will travel more, vem a ser uma outra resolução. I will eat healthily and get fit, né? Eu quero comer de uma maneira saudável também, né? Ficar esbelta. Uma coisa que eu preciso voltar, já agora entrando de férias no final do ano, I will read more books. Quero voltar, eu sempre li muito. E esse ano, com tudo acontecendo, foi difícil, viu? Manter o ritmo, eu não consegui. E coloquei aqui um exemplo também, gente, na parte da negativa. I won't stop helping friends. Eu não quero parar de quê? Um dos objetivos. Eu não pararei, né, de ajudar as outras pessoas. É uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, né? Nós somos... a solidariedade, ela não tem que funcionar só na época do ano, tem que ser durante o ano todo, né? E a gente precisa ter isso em mente, que nós precisamos do próximo, né? Do bem-estar do próximo pra gente poder também estar bem, não é mesmo? Então, com isso, meus queridos, nós terminamos. Muito obrigada. See you. Bye, bye.